Hoje sou eu que quero falar com vocês. Hoje eu estou aqui para uma missão muito especial. Nós estamos aqui para comemorar 1 ano desse podcast maravilhoso que leva tanto conhecimento, tanta informação diferente, que dá uma base muito grande para todos conhecerem várias terapias. E esse podcast maravilhoso é uma bênção que a Márcia trouxe para nós. E nada melhor do que hoje eu estar aqui com essa entrevistada especial com a Márcia. Mas antes de entrevistá-la, eu quero dizer para vocês, continuem seguindo, continuem curtindo. Pessoal de fora do Brasil, Portugal e outros lugares que nos assistem, nossos amigos aqui do Brasil, por favor, continuem aí, dedinho lá na curtida, na compartilhada, porque esse podcast, ele merece muito se estender cada vez mais, porque eu não sei vocês, mas para mim, ele traz um conhecimento surreal. Então, para nós comemorarmos esse momento especial, eu estou aqui com a Márcia. Olha, hoje eu na cadeira do lado de cá, né? Hoje eu posso fazer com você o que você faz comigo? É verdade. Gente, aqui hoje eu tenho a honra de apresentar a nossa amada Márcia, terapeuta. Então, por favor, Márcia, a pergunta clássica: da onde surgiu a terapia na tua vida? Como você iniciou esse caminho? Conta para nós. Bom, olha, foi um caminho grande, né, de transformação. Começou aí há quase 20 anos atrás, né? Eu ainda trabalhava na Matrix, né? Era diretora de marketing. E, como todos nós, terapeutas, recebi um chamado que algo me interessava por isso, né? Eu queria entender desse mundo, eu queria olhar as pessoas, ajudar. E, né, eu acabava ajudando no meu trabalho mesmo. Muitas pessoas vinham, pediam conselhos, orientação, né? E foi muito legal, porque depois de muitos anos encontrei quase todas as pessoas que trabalharam comigo e todos diziam essa frase: nossa, você mudou minha vida. Você me ensinou a trabalhar, eu sou o que eu sou hoje graças às suas orientações. Então, claro que a gente fica feliz de ter contribuído, né? Porque ajudar os outros ajuda a gente também. E aí comecei a estudar, mas eu só estudava, né? Fazia curso, viajava. Eu acho que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu nunca ouvi um terapeuta contar uma história como essa. Você é a primeira, hein? Só que não. Tive assim, uma grande transformação que foi impactante assim, para mim. Foram em 2 lugares específicos. Um em Chartres, na França, né? Que conhecer a Notre-Dame de Chartres, a catedral que tem lá, foi algo assim muito tocante, aqueles vitrais azul, e do azul que eu amo, que é esse azul cobalto, eles realmente tocam a alma. O outro foi em Jerusalém, que tive um momento assim de uma experiência mesmo, né, vivencial, quer dizer, sair do curso, né? E o outro foi em Colmar, na França, nos retábulos de Eisenmeyer, que fica num museu que tem lá, que tem esses retábulos, onde você faz um processo de contemplação. Ali eu entendi o poder da contemplação. São histórias longas que cabe um livro, que não vai caber num podcast. Mas foram os 3 momentos marcantes, assim, que me fizeram olhar para isso de uma forma mais profunda, né? Não só estudar academicamente, mas profunda. E aí, a última formação, né, que fez a grande chave de realmente eu me jogar nos atendimentos e trabalhar, foi quando eu comecei com a física quântica. Né? Aí, a física quântica, ela quebra você. Exatamente. Né? Ela não te dá uma opção de não mudar. Isso mesmo. Não tem como você dizer ela não tem. É tipo assim, muito bonitinho, legal, mas, né? Não, ela quebra você, sim. Ela, né, desconfigura aquilo que você entende que é você. E aí você tem que tomar uma decisão. E eu me lembro dessa decisão. Eu estava em Buenos Aires, numa formação, e foi muito forte, e eu pedi para parar.
eu falei assim, para, eu não quero isso, esse negócio não é para mim, eu não sou terapeuta. E pedi para os coordenadores, falei, eu quero ir embora. Aí os dois olharam para mim assim, deram até um sorrisinho assim e disseram assim, tá bom, mas tinham 56 pessoas, né? Só no seu caso, ele disse, eu vou permitir que você saia, dê uma volta na quadra e volte. Mas eu pensei assim, eu só olhava a minha bolsa, né? E dizia assim, eu vou embora daqui, né? Eu não vou voltar. Peguei a bolsa e falei, tá bom, e saí. Só que quando eu saí, que a porta abriu, a temperatura do sol, assim, no meu rosto e a cor do céu estava igualzinha de Jerusalém. Uau! Aí aquilo fez pum dentro do meu cardíaco, assim. E como uma boa virginiana com ascendente em virgem, eu tinha dado minha palavra de voltar. Mas eu não queria pensar naquilo naquele momento, né? E eu disse assim, sabe o quê? Eu preciso mesmo dar uma volta. Eu preciso respirar. E eu dei a volta na quadra, né? E bem calma, sem pressa, sem olhar horário. Dei a volta. Eu sei que eu dei esse comando de dar a volta na quadra. Eu não lembro da volta na quadra. Eu só lembro quando eu cheguei de volta na porta, lá da onde era a formação. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, eu vou abraçar isso aí. Entrei e falei assim, coloque os códigos que tiver que colocar, façam o que vocês tiverem que fazer. Eu me entrego. Eu me entreguei. Isso mesmo, eu me entrego. E aí foi uma experiência, assim, inenarrável, né? Realmente falta palavras. E eu fui aprender isso ao longo da vida, que quando nós temos uma experiência suprassensível, né, ou em outra dimensão, nós não conseguimos transpor isso em palavras terrenas. E realmente ali foi como essas outras experiências que eu comentei com você. E comecei a atender. Saí daquele modo estudar. E aí surgiu a Márcia terapeuta. Isso mesmo. Incrível você contar essa história, porque ela traz uma emoção gigante. Não só para mim, que estou aqui na tua frente, mas com certeza para todos que estiverem nos assistindo, vão sentir essa energia. Porque, Márcia, esse é aquele momento de decisão na vida, né? Sim. Aquele momento de mudança que não tem mais retorno. E sim, eu concordo em gênero, número e grau com você, que às vezes as nossas palavras e até mesmo as nossas definições, os nossos conceitos, eles não são suficientes. E mesmo que você me conte, que você tente descrever o que você sentiu, não é o mesmo parâmetro para mim. Se algum dia eu sentir a mesma coisa, talvez seja próximo ou distante, eu não tenho como sentir o que está dentro de você. Mas que isso transformou tua vida, é claro, né? Foi a grande chave, né? Eu digo assim, cada processo fez transformações, mas ali a chave virou e que é o que eu te disse no começo, não teve como voltar atrás e voltar para a vida que eu tinha. Né? E eu sou muito grata, né? A gente tem que honrar as pessoas que também nos ajudam, né? E essa chave só virou porque meu marido insistiu. Uau! Ele disse, eu disse, não, eu não vou. Eu tinha acabado de voltar de uma outra formação na França. Eu não vou. Ele, não, você vai, não perca a oportunidade. E tudo deu certo, assim, de uma forma que, se a gente contar, é outro livro, né? E ele que inspirou. Ele disse assim, não, você tem que ir, né? Porque muitas vezes a gente recebe da família uma certa desconfiança, né? O que você faz não é meio louquinho, né? Na história do santo de casa que não faz milagre. As pessoas olham e falam assim, isso daí, que legal, né? Você vê no rosto, né? Que as pessoas não... E ele foi, assim, o grande incentivador para que, né, eu fizesse. Então, isso é muito... É muito gratificante, literalmente, né? Um companheiro de vida, um parceiro para todas as horas. Isso, né? Em nenhum momento, assim, houve... que a gente ouve muita história de casal, você também escuta isso no teu consultório, né? Que o marido não deixa a esposa crescer, que não deixa onde ela... há uma disputa, né? Entre os dois. Isso. Onde um não consegue ver o outro crescer em nenhum tipo de trabalho, ou de terapia, ou enfim, de questões espirituais ou questões terrenas. Sim. Mas
mas a pessoa não suporta o crescimento do outro, né? Isto não é parceria. Então, hashtag fica a dica prestem atenção nos seus relacionamentos. É verdade, né? é verdade. Mas é uma história muito linda, né, Márcia? E cada vez mais, desde o tempo que eu te conheço, eu vejo você crescendo, eu vejo você mudando, eu vejo você fazendo e atendendo a outros chamados. E eu sei que você tem um chamado muito lindo para contar para nós aí, que é um chamado para as sinergias, as nossas amadas sinergias. Eu sou uma usuária contumaz de sinergias, gosto muito, utilizo para várias questões e gostaria muito que você contasse um pouco da história das sinergias, tá? De como surgiu essa ideia, de onde apareceu, porque você não faz só essa técnica, né? Você não trabalha só com as sinergias, você trabalha com algumas técnicas de terapia, que você também pode nos contar, mas eu quero que você conte principalmente. Tá. Da onde surgiu a Si? Bom, Quem é essa Si? Eu quando estava fazendo essa formação em física quântica, como, né, a gente tem aquele bichinho da formação, né, do estudo, eu estava fazendo junto uma pós-graduação no Sagrado Feminino e uma especialização em plantas, ervas, em magia, né? As 3 juntas, claro, né? Não podia ser diferente, né? Multi-eficiente. E foi muito lindo, porque houve um momento que essas 3 se uniram. Eu praticamente tive aulas, uma de cada formação, que uma aula complementava a outra. Daí eu disse assim, gente, tudo isso está ligado, né? Tudo isso está integrado. E a minha paixão por ervas, por plantas, né, era sempre. E eu sou uma pessoa que eu preciso cheirar. Tudo tem que passar pelo meu nariz. A minha mãe, que já faleceu, né, a dona Irene, dizia para mim quando eu era criança assim, ela disse, quando você crescer, você vai ser uma cheiróloga. Porque naquela época não tinha aromaterapeuta, né? Sim. Você vai ser uma cheiróloga, porque você tem que cheirar tudo. Se não passar pelo seu nariz, você não aceita. Mas era tudo mesmo, inclusive pessoas. Aí, aquela questão de cheirar das plantas, né? Aí veio o conhecimento dos óleos essenciais, veio aquele boom no Brasil do óleo essencial, que eu queria entender mais, né? Porque o óleo essencial, ele é o espírito, ele é a alma, né? Eu digo o hormônio da planta, seja o nome que a pessoa queira dar. E eu queria entender como isso podia agir dentro de nós. E continuei estudando, mas eu falei assim, vamos ver o que a gente pode fazer isso dentro do campo quântico, né? Porque daí fui unindo as 3 formações e eu falei assim, eu vou ver se o campo quântico consegue formular especificamente alguma sinergia para eu poder trabalhar. E eu estava já na fase de concluir o meu artigo, e a planta que eu escolhi como para ser o meu artigo foi o orégano. Eu queria provar que o orégano era uma medicina antigamente, né? Hoje só está em cima da pizza. Mas eu queria entender dessa planta. E aí eu fiz um artigo sobre isso, tive que ler muitos livros, pesquisar. Foi muito difícil a pesquisa e consegui comprovar os fatores terapêuticos do orégano. Aí eu falei assim, mas não posso fazer uma sinergia de orégano, né? Dentro do campo quântico. E eu fui justamente colocando todos esses fatores, né? Que a gente coloca quando abre o espaço quântico para trabalhar. E falei, qual seria uma fórmula, né, adequada para você fazer esse movimento? E veio a fórmula, né, da sinergia, que chama-se hoje Alegria das Montanhas. Uau! Porque o orégano, na antiguidade, chamava-se Alegria das Montanhas. As pessoas subiam numa montanha para encontrar essa alegria. Sabe quando a gente diz assim, preciso um ar, preciso oxigênio, preciso respirar? Então, como ele nascia só no alto das montanhas, as pessoas subiam lá e respiravam aquela planta. Depois ele foi usado no banho, né? Os banhos gregos, foi usado como massagem. Ele era muito terapêutico e por motivos, provavelmente, né, da caça às bruxas, e muitas ervas foram abafadas e ficaram quietinhos na cozinha só como tempero.
Ainda bem que se mantiveram como temperos, Sim. porque aí eles continuam presentes. Mesmo que nós não saibamos toda essa história ou toda essa utilidade que ele pode ter energética, né? Toda essa sintonia fina, né? Sim. Quando você comparou os óleos essenciais com hormônios, o hormônio no nosso corpo é uma sintonia fina, né? Então, toda essa sintonia fina que as plantas também têm, e nesse princípio do semelhante e cura semelhante, eles trazem muitas coisas boas, mas às vezes, mesmo não conhecendo isso, ao estar em contato, nós também estamos absorvendo tudo isso. Por isso que tem pessoas que têm uma facilidade maior do uso de algumas ervas. E outras não conseguem chegar perto, porque essa sintonia fina vai ressonar com a energia da pessoa também, né? É isso mesmo, que daí você vê dentro da física quântica, né, na terapia quântica, que você faz com os óleos essenciais, o frequenciamento das plantas, né? A nossa frequência é muito baixa. Nós, seres humanos, achamos assim que a gente é o máximo, mas a frequência nossa não chega nem perto da frequência da rosa, que é mais de 340 Hz. Por isso que eu gosto tanto delas. Entendo? Então, assim, a gente quando olha para uma planta, foi aí que eu comecei a me encantar cada vez mais. A gente olha para uma planta, por ela é pequenininha, como uma camomila, ou mesmo um orégano, que é tão delicadinho, né? A gente olha com uma certa soberba, né? De espécie, né? Essa minha espécie é mais eficiente que a sua. Mas quando você vê hoje que é possível medir, frequenciar, tanto quimicamente como energeticamente essas plantas, esses seres, aí você entende, uau, né? A gente tem que ter uma reverência para cada planta dessa, para cada óleo essencial desse, e entender que ele está ali para aumentar a nossa frequência, que é o que todo mundo está reclamando. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão desmotivadas, com baixa energia, né? E não conseguem buscar energia só no alimento físico, né? Comer, né? Que, antigamente não era, você buscava aonde a sua energia? Se alimentando bem, tomando água. Não estou dizendo que isso é errado, é necessário, né? Se alimentar bem, tomar água, tomar sol. Mas nós precisamos de mais hoje. E quem pode dar isso? As plantas, os óleos essenciais e, por consequência, as sinergias, que são dinamizadas, né? Uma frequência adequada para poder atender a necessidade de cada um. Quando você vai falando essas coisas, Márcia, para mim é uma viagem no tempo, né? Você sabe que a minha profissão inicial, eu sou historiadora, né? Sim. Então, como uma boa historiadora, as coisas do passado estão muito na minha memória, não só as minhas, mas toda a história da humanidade, né? E na minha história, toda essa ligação com as plantas foi inclusive uma questão de sobrevivência. Eu estou viva hoje graças a sempre esse tratamento diretamente das plantas, esse tratamento natural feito em casa. Tudo era feito com chás, com emplastro, pomadas. Tinha um senhor que ele fazia algo que ele chamava de dose. Olha só. Eram as doses, ele fazia com água de nascente e eu não sei o que mais que ele colocava ali, mas o princípio dele era, dentre outros, a água de nascente. E veja, nós temos dentro dos florais o Rock Water, que é água de nascente. Então, esses princípios, eles são muito antigos. Nós que assistimos uma série muito gostosa, né? Sim. No Outlander, o que acontecia? Ela não fazia todos os remédios, ela não curava as pessoas. Tudo bem, ela foi do hoje para o passado, levando o conhecimento da medicina, mas lá, o que ela aplicou? Através das plantas. Sim, o recurso da época. Sim, né? O recurso da época. E esse resgate, ele é muito necessário, porque eu acho que nós chegamos naquele movimento pendular da humanidade. Nós chegamos no auge da tecnologia. Claro que ainda temos muito a desenvolver, mas eu digo no auge no sentido de nós estarmos num momento altamente tecnológico. E o movimento pendular faz com que, do outro lado, as pessoas entendam que estavam todas essas coisas mais naturais. Então, a tecnologia e o natural. Mas nós precisamos do caminho do meio. Nós precisamos unir essa tecnologia, tudo isso que nós temos hoje, como frequenciar,
Tudo isso está ligado muito à tecnologia, mas nós vamos voltar a algumas origens para que nós possamos nos resgatar como seres humanos. Faz sentido? Não, faz sim, porque veja como a tecnologia hoje está nos proporcionando condição de olhar através de um aparelho, porque nós precisamos disso, né, na nossa concepção de mundo ainda, que mostra a frequência da planta. Né? Que nós temos hoje condições químicas em laboratórios que mostram a frequência da planta. Então, assim, não tem mais como dizer assim, eu acredito ou não acredito. Aí a pessoa tem que estudar um pouquinho, né? A gente não pode mais usar esse jargão, porque aí a gente se coloca numa posição de ignorante, né? Que não é uma questão de crença. Não, é química, é frequenciamento, é física quântica. Então, assim, o mundo mudou. Ou você se adequa a essa nova condição, ou você vai ter que lidar com condições que às vezes não vão ser muito agradáveis, né? Então, foi muito gratificante poder estar trazendo isso, né? E eu me coloco na posição de ser a pessoa que mistura, né? Esse conhecimento, ele é superior ao meu conhecimento. Tenho 5% de consciência, talvez mais, talvez menos, não tem como a gente medir hoje, né? Não sou melhor que Tanto ninguém, faz. né? Mas estar aberto para que você receba isso dentro do campo quântico e possa transpor, né? Daí depois do óleo veio assim, gente, precisa de uma água boa, né? Precisava de uma água boa para estar ali dentro. A água é um condutor de informações excepcional. Não podia abrir a torneira e pegar uma água que passou por tanto processo químico e desgaste energético. Eu acabei, junto com meu marido, comprando uma chácara e dizia que precisava de um poço. E nessa chácara tem um poço de água de argila branca ao fundo dele. E eu falei assim, bom, mas eu quero agora trazer, que isso é dentro da física quântica, trazer os arquétipos, trazer o frequenciamento de um poço sagrado há muito mais tempo do que esse aqui, né? E você pode fazer isso dentro da física quântica. Aí eu trouxe água do poço de Glastonbury, na Inglaterra. Uau! E integrei essa água quanticamente, né, e fisicamente nesse poço. Então, a água hoje tem um frequenciamento biológico de um poço maravilhoso, né? Mas energeticamente de um poço que tem um frequenciamento mágico, divino, né? Que é lindíssimo também. Quem tiver oportunidade de ir é maravilhoso, para poder colocar essa água lá. E o outro componente daí era o álcool de cereais. Tinha que ser alguma coisa alcoólica. Antigamente as pessoas usavam os egípcios usavam um álcool também de cereal, assim. Mas a tecnologia deles nós não temos nem como copiar, né? É surreal. Alguns povos utilizaram conhaque. Sim. Sabe? Os ciganos usavam o conhaque para fazer. O conhaque é utilizado nos florais, nos florais até hoje. É utilizado o conhaque de maçã. E alguns povos usavam a vodka. E eu creio que nossos povos aqui, né, aí nativos, não digo os índios, mas, né, os que vieram, né, para o Brasil, acabou usando a cachaça. Né, que era o que a gente tinha à mão aí para poder fazer o que se chamava antigamente de garrafadas, né? Isso, é verdade. Que você precisa de um componente alcoólico para poder fazer essa integração até dentro dos preceitos da alquimia, né? E eu entendi que o álcool de cereais, como a gente estava lidando com plantas, que os cereais poderiam fazer esse acolhimento, né? Porque daí nós temos energeticamente a parte feminina, a planta representando a energia feminina e o cereal representando o masculino, né? Para dar a integração nas sinergias. Eu falei, então vamos lá, vamos ver o que essas sinergias querem falar. E assim nascem as sinergias. E para quem não entende, para quem é leigo nesse assunto, Márcia, o que significa ser uma sinergia? Isso é bem importante. Então, quando eu comecei os estudos, que isso tem 5, 6 anos, né? Até elas virem para o mundo, efetivamente. Parto longo. É um parto longo. Eu fui estudar o que era mistura, o que era blend e o que era sinergia, né? Para entender como ela se comportava ali dentro.
E na literatura já da aromaterapia quântica, se fala em blend e sinergia. Mas quando eu vi a definição de sinergia, eu falei, é isso. Né? Porque o blend, sim, ele é uma mistura, ele é a gente conhece muito blend de vinho, né? Uhum. Mas o processo sinérgico, né? Trabalhar em sinergia, é preciso acontecer uma cooperação. Há uma cooperação energética dos componentes. Né? Eles trabalham em forma cooperativada. Mas a gente fala assim, mas como que é isso, né? Trabalhar... Como que você faz as plantas serem cooperativas dentro de uma mistura? Interessante. Por isso que precisa a sinergia estar dentro do campo quântico. Porque há uma inteligência superior que a gente ainda não alcança, porque a gente tem esse preconceito contra as plantas, aonde ela faz o ajuste conforme o que a pessoa precisa. Porque você concorda comigo que as nossas avós, bisavós, né? As matriarcas que usaram essas plantas, as mulheres de medicina, as bruxas, as parteiras, né? Elas não tinham uma balança que pesava certinho, ali tem tantas gramas, tantas ml. Hoje a gente faz isso porque tem essa condição. Aliás, mas elas não tinham. Em nada, era tudo meio que no olhômetro, sim, né? Mas elas conseguiam fazer a junção certa. Na realidade, não era olhômetro. É uma coisa que a gente esqueceu. Elas usavam a intuição. É verdade. Porque porque vinham as pessoas que precisavam dessa medicina, mas que elas não tinham acesso a dizer quantos % eu vou pôr disso ou daquilo. Elas intuíam a quantidade para aquela pessoa. E podia vir uma outra pessoa com o mesmo problema, e elas intuíam a necessidade para aquela pessoa, né? A intuição foi outra coisa que foi jogada embaixo do tapete. E agora está sendo estudada em grandes centros no mundo todo, né? Sim. Para poder trabalhar. Por isso que eu digo assim, também não tem necessidade de crença, tem necessidade de você estudar, né? E dizer assim, eu acredito ou não acredito. Não, estude que você vai se surpreender com o que está sendo estudado sobre esse tema. Então, nesse caso, a própria planta, ela faz o ajuste, ela entra em sinergia com o teu corpo, com o teu ser, né? Com a tua energia, e é dispensado em você a necessidade que você precisa. O que não precisa é eliminado. É daí, Márcia, dessa tua explicação, que vem aquela diferença em que, por exemplo, quando você espirra uma sinergia próxima a mim, eu sinto de um jeito e a pessoa que está do meu lado sente de outro. Isso mesmo. Incluso até cheiro. Sabe? Tem pessoas que, sim, eu tenho sinergias que as pessoas espirram e falam assim, nossa, que cheiro de pêssego. E não tem uma gota de pêssego lá dentro. Sim. Né? Ou então, bem isso que você disse, ela espirra e a pessoa, às vezes, sente um cravo. Veja bem que nós estamos falando de cravo, né? E cravo tem um cheiro forte. marcante. E a outra sente o cheiro de canela, que também é marcante. E quando você fala para ambas assim, mas você não sentiu canela? Ela diz, não, canela não. E você pergunta para ela, você não sentiu cravo? Não, também não. Então, até no cheiro há o ajuste necessário, né, para a pessoa que está sendo trabalhada. E aí, quando entra no sistema límbico, né, quando você respira, em 3 segundos está na nossa corrente sanguínea e está no nosso sistema de chakra, porque você vai borrifar ela e acessa todo o sistema energético. E mais dimensões corporais nossas, não só a física, né? Para a corporalidade física, tem a medicação aí clássica que as pessoas, né, têm. Mas nós estamos hoje. já entrando num outro momento em que nós estamos exatamente como você sempre fala, entrando na era das terapias líquidas, né? Isso. Que é o caso da sinergia. É uma terapia que ela vai para além de. Eu gosto muito dessa ideia das nossas terapias, das terapias integrativas, porque elas vão para além de, né? Então, você não está trabalhando o sintoma que você está apresentando. Você está trabalhando o que é a causa, a raiz. E aquela raiz pode ser ancestral, né? Então, quando eu não aceito uma sinergia de Vênus, por exemplo, né? Que foi o meu caso, o dia que eu senti ela foi incômoda, por quê? Porque eu sempre precisei trabalhar muito a questão do feminino em mim, por várias questões que são ancestrais. Então, a sinergia de Vênus, quando chegou para mim, ela chegou com um cheiro estranho.
Hoje ela já é natural para mim, mas eu levei muito tempo usando todas as outras sinergias e não conseguindo usar, esquecendo a de Vênus. Eu esquecia, chegava naquele dia e eu esquecia do uso da sinergia. Mas o que acontece? Ela vai tratando, né? Ela vai tratando as feridas, os traumas, as dores que você está trazendo, né? Eu também passei por isso quando mexia com os óleos, né? Porque tinha que vir as formulações. Quando eu comecei a lidar com óleo essencial de rosas, que a gente falou ali no início, numa frequência altíssima, me dava dor de cabeça. E eu dizia assim, gente, como alguém pode gostar disso? E todo mundo dizia, as rosas, né? Eu gosto do cheiro da rosa, mas eu não dava conta daquele óleo. Daquele cheiro, né? E aquela dor de cabeça e aquele desconforto. Daí eu falei, não, vamos trabalhar. Claro, meu cardíaco era fechado. E tem um detalhe muito interessante, Márcia, que foi quando você começou a falar. Você disse assim, eu fui fazendo cursos, assim como eu, assim como vários outros terapeutas. Mas um detalhe é muito interessante de nós pensarmos. Primeiro, nós nos tratamos. Isso. Nós não temos como acessar o outro se aquilo não está bom dentro de nós, se não está resolvido, né? Nas terapias, o que acontece? Você geralmente atrai aqueles que você tem questões para resolver. Se você vai trabalhar, como o meu caso, com uma constelação, eu vou atrair pessoas. Eu sempre atraio mulheres que são fortonas, que são dominadoras, que têm um perfil masculinizado. Elas vêm muito para mim. Por quê? Porque sempre foi o meu perfil. Então, é o que eu preciso trabalhar dentro de mim, eu atraio, e é muito mais fácil de eu olhar para essa mulher. Porque eu sei várias coisas pelas quais ela está passando. Então, é preciso que nós façamos muitos cursos, claro, não só para o conhecimento e aprendizagem, mas para um tratamento, para nós tratarmos as nossas feridas e podermos tratar dos outros. E aí, você precisa me contar mais. Cadê as sinergias? Nós vamos contar mais para frente, né? Com certeza. Mas, assim, além dessa questão que você disse, né, de compreender o que é essa sinergia, né, é literalmente a gente olhar para ela como terapia líquida, que você disse muito bem, né? Quer dizer, você ter condição, né, de ter na sua mão algo que vai dar suporte para o seu processo terapêutico. Então, isso eu acho fantástico, né? E a gente pode explorar melhor aí numa outra conversa. E o que mais que eu poderia te contar das sinergias? Aí eu precisava dar nome para elas, né? Que sinergias. É necessário um batismo. Né? Precisava de um batismo. Aí eu falei assim, tá. Daí eu estava na pós do Sagrado Feminino e vendo muitos arquétipos de deusas e não sei o quê. Muita gente falava, coloca... Porque a gente, né, tinha que falar de uma terapia amorosa. A sinergia é amorosa, ela tem que fazer o processo de forma amorosa. Aí eu pensei, mas que nome, né? Não, coloca aí as deusas do amor, né? E eu falei, já foram para Isis, já foram para tudo isso. Eu falei assim, não, gente, eu estou no Brasil, isso está nascendo aqui no Brasil. A gente tem que ter uma divindade nossa própria, né? E eu pensei, bom, tem que ter. Aí eu fui procurar no panteão dos nossos índios, né? Procurar nesse panteão o que tinha de divindades. E num livro que registra várias, eu, folheando, eu encontrei Si, né? C-Y. E o nome fez assim, no meu cardíaco. Eu falei assim, nossa, que lindo, Si, né? Eu falei que literalmente, ele fez uma sinergia com você. Aí eu fui olhar o significado de Si. Si, em Tupi-Guarani, quer dizer mãe. Mãe. Eu falei, a mãe do Brasil tá aqui. Olha. Né? E aí pedi para o campo que viesse, então, uma sinergia representando, né, ela, né? Si, a mãe do Brasil, para trabalhar. E foi maravilhoso compreender essa energia dela, entender que, né, que todos os outros nomes, que nem Guaraci, Juraci, Jaci, que terminam com Si, derivam da divindade máxima de Si. Claro que nós temos várias comunidades indígenas do Brasil, né? Outras não têm essa divindade como ancoramento, porque são vários, né? O Brasil é enorme, né? Muitos índios
índios, né? E nós Muitas temos, culturas. inclusive, pouquíssimo conhecimento sobre o número de indígenas e alguns desapareceram antes mesmo que nós soubéssemos alguma coisa deles, Isso né? mesmo. Então, Si é mãe em Tupi-Guarani. E eu falei, tá aqui, então Que é o mais clássico, né? O Tupi. Aí pedi para que se fizesse a logo dela, né? É uma lua, assim, e uma pena, né? Em homenagem aos índios, né? Não é uma folhinha, é uma pena. Porque é uma sinergia que o ar leva, né? E o ar é representado Sim. pela pena. E foi maravilhoso. Foi, claro, maravilhoso contando aqui no podcast, né? Claro. Porque foi um parto. Maravilhoso é o resultado final. Foi um parto conceber a logo, foi um parto achar rótulos, foi um parto achar os vidros, né? Mas a gente conta isso mais pra frente, com certeza. Mas são questões que são muito interessantes para que todos nós que não sabemos da história, né? Que nós possamos compreender o quanto isso, como surge algo, né? Nada surge do nada, obviamente. Nós sempre temos um caminho. Você seguiu um caminho que já foi feito pela fitoterapia, que já foi feito pela homeopatia, que já foi feito por vários que estudam as plantas, a terapia floral, que tem um estudo fantástico sobre tudo isso. Então, você trilhou este caminho. Mas aí você colocou um ponto a mais. Você trouxe um plus, um up, algo que foi além de, né? Eu gosto muito de dizer além de, porque eu acho que é isso. Nós estamos exatamente no momento propício da humanidade em que nós estamos possibilitando aos outros e possibilitando a nós mesmos um novo olhar, um novo caminho, novos tratamentos, retorno a alguns tratamentos, mas de uma forma diferenciada, porque não é agora eu ir lá, eu simplesmente colher uma planta e eu fazer um chazinho. Isso é maravilhoso, mas de repente eu posso, inclusive, não ter a sinergia adequada ao misturar 2 chás, né? Eu posso causar até um problema, ou eu posso ir além, eu posso pegar a parte tóxica da planta. Claro. Né? Claro. Então, existem muitas coisas no ir direto ali que são um pouquinho mais complicadas para nós que somos leigos. Mas quando você faz um estudo, quando você vai compreender tudo isso e quando você está aberta, eu acho que uma questão que você falou várias vezes, que é muito importante para que todos compreendam, é a questão do campo. O que é esse campo quântico, né? O que é esse olhar? Esse olhar é estar disponível, é seguir a intuição, é saber que você não está fazendo nada sozinha. Né? Que essa sintonia ela vem de algo a mais. Qual o nome disso? Não sei. Né? Não sei. Você pode dar um nome? Eu posso dar outro? Eu digo aí que teríamos 3 caminhos para uma outra conversa, que é falar sobre o campo quântico, sobre uma medicina interdimensões ou interdimensional, né? E sobre entrelaçamento quântico, como que as sinergias são trabalhadas dessa forma. Mas aí você decide como você quer. O que vocês acham? Eu acho que nós vamos ter que ter mais momentos como esse. O nosso tempo aqui está acabando, mas eu já vou avisando vocês. Não acaba aqui. Esse é o primeiro. Nós ainda vamos ter mais um momento aí em que nós vamos continuar falando das sinergias, em que a Márcia vai continuar nos contando toda a história, vai mostrar para nós um pouquinho, vai explicar como essas sinergias funcionam. E esse momento, com certeza, vai ser tão mágico quanto esse. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque para mim foi mais um momento de uma escola fantástica em que eu estive aqui, agora do outro lado, tendo o privilégio de estar com a Márcia, de poder contar um pouquinho essa história, porque esse podcast ele não nasceu do nada, ele nasceu de uma grande vontade da Márcia de ajudar a você, ajudar a mim e ajudar a todos que estão disponíveis para mudar a sua vida. Então, o que vocês acham? Vamos despertar?